Olá pessoal, nessa série de dicas sobre o OCS, Open Conference System, estamos mostrando agora os formulários de avaliação. Então, dentro de uma conferência, você tem vários tipos de participação no evento. Então, a gente vem em administração da conferência, formulários de avaliação. Aqui eu já comecei a preparar dois formulários, um para post e outro para apresentação oral. Então, a primeira coisa que precisa é criar o formulário de avaliação, que já foi criado. Depois, você vai editar, na sequência, ativar, e nesse meio tempo você pode visualizar, excluir ou mudar a ordem, tá certo? Obviamente, os formulários para pôster vão ser escolhidos pelo diretor para quem for avaliar a pôster e a sessão oral ou a apresentação oral, respectivamente. Então, vamos lá, editar o formulário de pôster. A primeira coisa, quando você vê aqui, na hora de criar o formulário, você tem o título e tem a descrição inicial. Aqui a gente só colocou a pequena mensagem. Você tem aqui os campos de formulário de avaliação e, obviamente, a visualização. Vamos lá para os campos. Nesse caso, alguns campos podem ser intercambiáveis entre os formulários. Então, nesse caso aqui, é interessante que você prepare títulos ou perguntas que sejam mais intercambiáveis possíveis. E, na sequência, você vai colocando as partes específicas. Quando você quiser copiar uma pergunta para o outro formulário, então a gente está aqui em pôster, é só selecionar aqui e colocar para orar e copiar. Eu já fiz isso, não vou fazer de novo, certo? Então, vamos editar esse aqui para mostrar. Então, aqui você tem a pergunta, tá certo? O título do trabalho está em concordância com o conteúdo. Você vai dizer se o campo de avaliação é obrigatório, se isso vai estar incluído na mensagem ao autor, ou seja, quando o avaliador responder, ele vai saber o que é que houve para o seu artigo, o seu trabalho, no caso, ser rejeitado. Então, esse aqui eu vou marcar. E aqui você tem os tipos de campo. Tá certo? O melhor tipo para você ser bem rápido, tanto na avaliação como na resposta, de direto é esse aqui, botão de rádio. Escolha apenas uma das opções. Por quê? Se você escolher texto pequeno, linha, texto longo e tudo mais, ou então múltipla escolha, você vai ter que colocar todas as opções. Obviamente, algumas perguntas cabem a esse tipo de campo, mas esse aqui é o mais direto, obviamente. Você só vai responder sim ou não e pronto. Fica mais prático para todo mundo, certo? Como eu alterei aqui, eu vou salvar, tá? É um campo obrigatório. E esse outro campo aqui também vai ser obrigatório e vai ser incluído. Por quê? O autor tem que saber que o trabalho não foi aprovado, portanto, não está na norma. O avaliador pode especificar ou não. Então, já salvamos. Vamos aqui visualizar o formulário de avaliação, como é que está. Então, pronto. Então, o formulário para pôster, que é onde originalmente a gente está, e temos duas perguntas. Essa é a frasezinha inicial, obviamente, e aqui já começa com o título do trabalho, tá certo? E também se o trabalho está de acordo com as normas. E aí vai na sequência, tá certo? Então, vamos apresentar outro campo. Opa. Então, criar um novo campo. Neste caso, então aqui eu estou perguntando se você recomenda a aprovação do trabalho. É um campo obrigatório. Botão de rádio e incluir as respostas possíveis. Sim. Incluir outra resposta. Não. E aqui, salvar. A gente está em post, né? Então, vamos copiar esse trabalho para a apresentação oral. Copiar. Pronto, já está lá em apresentação oral. E agora vamos colocar um pequeno diferencial, que é o quê? Você recomenda que o trabalho seja modificado para seja apresentado em
sessão oral. E aqui você vai dizer se sim ou se não. Por quê? Porque todo o congresso, às vezes você apresenta o trabalho, mas ele precisa de alguma modificação para ser apresentado naquele tipo específico. Então, eu tinha copiado, na realidade, de oral para oral. Aqui eu já fiz a modificação, eu estou em apresentação oral, e aqui eu vou perguntar se o trabalho é recomendado para pôster, obviamente, tá certo? E agora a gente vai visualizar, tá bom? Então, o que é que acontece? Eu vou ter que tirar isso aqui de obrigatório, porque se eu disser que o trabalho não é recomendado, ele não vai vir para cá, tá bom? Então vamos lá, eu vou nas duas perguntas. Então, fechar os campos de formulário, vou na recomendação e vou retirar o campo obrigatório. Dessa daqui, vamos mudar para os formulários, oral, pôster. Conforme você vai criando, é sempre bom você testar a sequência, no caso, visualizar o formulário de avaliação. Assim você vai vendo as possibilidades. Obviamente, se você tiver já as normas gerais, as normas de submissão, certo? Fica melhor para você definir isso aqui previamente. O ideal, na realidade, é você escrever quais são os campos de formulário que você vai estar utilizando. De preferência, mesmo que sejam iguais, como é o caso aqui, você usar perguntas, formulários diferentes, porque aí, na hora que você for direcionar o formulário, você vai mostrar o formulário certo para a pergunta certa, e não vai ser preciso colocar perguntas e deixar subentender, e daí fica muito confuso. Então, cada formulário, cada tipo de apresentação com seu formulário específico, obviamente aprovado pela comissão científica. Beleza? Então, essa é mais uma dica e vamos aproveitar para ativar os formulários, tá certo? E mostrar onde é que eles vão. Na realidade, talvez não dê certo, por quê? Porque como a gente ainda não é diretor, a gente vai precisar fazer um procedimento antes. Então, de diretores de modalidade. Nesse caso, a gente vai para cadastrar usuário existente ou incluir novo cadastro. Incluir novo cadastro é do zero. O cara não está cadastrado em nenhuma área, nenhuma conferência do portal, você vai incluir ele do zero. Eu vou botar cadastrar usuário existente, deixa ele puxar, vou colocar meu nome, certo? Olha aqui, comunica, firmar, cadastrar usuário. Já vem aqui cadastrar usuário. Então, ao invés de cadastrar do usuário, a gente vai poder seguir para a outra seção. Outra coisa interessante também, aproveitando a questão, é com relação aos avaliadores, tá certo? Para que o avaliador esteja apto a avaliar, primeiro ele pode se cadastrar, na hora do cadastro marcar avaliadores, e aí vai depender do cronograma, está liberado o cadastro de avaliadores, tá certo? Aí, avaliadores aberto e encerrado. Então, se esse cadastro aqui não estiver ativo, a pessoa que se cadastrar inicialmente, na conferência, não vai ter o botãozinho cadastro de avaliador, tá certo? Então, é necessário que isso esteja previamente habilitado. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai aqui na página do usuário. Agora, eu estou habilitado como gerente geral do congresso e para o primeiro congresso eu também sou diretor. Então, como diretor, aí eu vou nas apresentações, eu tenho acesso a toda a parte de avaliação. Então, nas apresentações, então não tem nenhum aqui, nenhuma submissão, não designado, não tem nada, então não fica possível a gente fazer nenhum processo, especialmente a questão de submissão de artigo.
Então, alguém tem que se cadastrar, submeter, e é isso que a gente vai estar fazendo. Aquilo que eu estava falando, se vocês observarem, for nos perfis, aqui na página do usuário, e for para leitores e autores, vocês vão perceber que não tem ninguém ainda cadastrado. Então, deixa eu voltar aqui. E autores. Por quê? Porque para isso o cara tem que marcar essas caixinhas aqui, leitor e avaliador. De autor ainda não está liberado. Eu teria que liberar a caixinha lá e fazer essa inclusão. Então, olha aqui, avaliador já aparece aqui embaixo e aparece como diretor. Olha aqui o motivo, porque autores só vão poder se inscrever também no dia 19. Aqui a gente optou para colocar a partir do dia 19, para poder a gente ter tempo de trabalhar a conferência. Então, eu vou colocar aqui a partir do dia 8 e vou estar marcando também a questão das submissões, que também seria até a partir de 19. Vou colocar aqui para poder... Então, olha só, na página do usuário, está aqui autor, avaliador. Então, no início, a gente escolhe, faz a marcação, a sessão. Essa parte aqui eu vou passar bem rápida, porque já foi abordado em outro vídeo. Então, vamos lá. Diretores, aliás, a gente vai aqui na página do usuário, diretor, já tem um não designado. Então, já vem, clica aqui e a partir daqui a gente vai incluir diretor na sequência. Então, só tem um diretor cadastrado, por aí vai. Beleza. Essa parte de submissão, de avaliação, a gente já falou em outro vídeo. Então, o que eu quero mostrar é isso aqui, escolher formulário de avaliação para pôster ou para oral. Então, no caso, a avaliação aqui, ele se inscreveu para a sessão oral. Então, vou colocar aqui, designar o formulário X. Então, o avaliador vai estar recebendo esse formulário para fazer a sua arguição, tá certo? E aí segue todo o processo que a gente já falou, tá bom? Então, faltava esse vídeo sobre o uso de formulário de avaliação no Congresso. Até mais!